Olá pessoal, sou o Dr. Cláudio Bacelar e hoje eu vou falar sobre os 7 piores alimentos que você não deve colocar na sua dieta. Vou começar com quem? Refrigerante. Vários estudos mostram que quem toma refrigerante tende a comer até 25% a mais de calorias durante o dia. Eles têm uma quantidade enorme de açúcar refinado, isso todo mundo sabe, aumenta os picos de glicose e de insulina e vão engordar. É só olhar a epidemia de obesidade na rua que as pessoas enfrentam hoje em dia nos Estados Unidos, no Brasil, que a gente vê a quantidade de açúcar que a gente tem ingerido hoje, não só nos refrigerantes, mas em bolachas e em outros alimentos também. Os refrigerantes aumentam em 20% o risco cardiovascular, mesmo aquele diet ou light, que são às vezes piores. Refrigerantes de cola, eles aumentam a descalcificação pelo ácido fosfórico, então pode gerar osteopenia e até osteoporose. 2 copinhos só de refrigerante por dia engorda 10 quilos por ano, fora os prejuízos, né? Aumento de risco de câncer, de gastrite, até úlcera, porque ele detona a mucosa do estômago. Agora eu vou falar do segundo pior alimento, que é o sorvete. Ele também tem grande quantidade de açúcar, todo mundo sabe, e de gordura trans. Essa dupla para a nossa saúde é bombástica. Ele é rico em benzoato de sódio, que é um conservante que priva a nossa célula de receber oxigênio. Aquele de casquinha é pior ainda. Ele é riquíssimo em açúcar e essa gordura trans é muito oxidada. Então ele é bem pior para a saúde. O terceiro, farinha branca, como a de trigo e de grãos refinados. Elas estão presentes onde? Em alimentos como pizza, macarrão, pão. Apesar de ser um alimento comum na mesa do Brasil, ele é caloria vazia, passa por processo de refinamento, é rico em carboidrato refinado, açúcar e ainda tem o glúten, proteína altamente inflamatória, principalmente para quem já tem dores articulares, tendência a doenças de pele, alergias, doença autoimune. Evite o máximo esse tipo de alimento. A farinha branca aumenta muito o risco de diabetes porque tem alta carga glicêmica, ele aumenta muito os picos de açúcar no sangue. Elas contêm também uma substância dentro delas chamada aloxana, que é utilizada para clarear a farinha. E isso faz com que aumente muito a degeneração do nosso pâncreas, aumentando mais ainda o risco de diabetes. E ainda mais, o pão tem 400% de glúten do que o pão de antigamente. O pão de hoje tem muito mais glúten que essa proteína, que não só ajuda a engordar, mas ela nos incha, nos inflama. O quarto é a batata frita. É um carboidrato glicado, composto de açúcar, sal refinado. Lembrando que o sal não é maléfico, tá certo, pessoal? A gente precisa de sal na alimentação, mas o sal que a gente tem na mesa normalmente é cloreto de sódio, tem muito sódio. O sódio retém muito líquido, aumenta a pressão, aumenta a retenção de líquido. Mas existem sais, como sal rosa, como flor de sal, que é rico em minerais. A gente precisa de minerais, então prefira outros tipos de sais. Então, em resumo, a batata frita é um açúcar glicado, um carboidrato glicado, que faz mal à saúde, associado à gordura saturada da fritura. Agora, o quinto alimento pior que existe. Infelizmente, muita gente tem esse costume, mas é o chocolate, mas o chocolate tradicional, cheio de açúcar refinado e de gordura saturada. Pessoal, lembrando, o cacau é um excelente antioxidante, pode ser ingerido com frequência. Tem um dos maiores índices de ORAC, né? Um índice de antioxidação do planeta. Só que esses chocolates normais, eles têm muito pouco cacau e é riquíssimo em gordura trans e açúcar. E isso é que faz com que o chocolate seja um alimento muito ruim para a saúde. O sexto alimento é o suco de caixinha. Eu não sou contra suco de frutas, tá certo? Bata com a casca,
não coloque açúcar, melhor ingerir ela inteira. Tem gente que fala que não tem fibra, é só você coar que você vai ver que tem fibra, tá certo? O problema do suco de caixinha é que eles retiram toda a fibra do suco, acrescentam corante, conservante, açúcar refinado e ainda frutose, que as células hepáticas, as células do fígado, metabolismo e aumentam, transformam em gordura. Essa gordura e a gordura do fígado também. Cada 200 ml de suco de caixinha tem quase 10 mg de sódio, 23 gramas de açúcar, mais até do que o refrigerante, até porque ninguém toma um copinho só. Então o malefício é muito maior. O sétimo alimento pior que existe é a margarina. Ela não é derivada do leite, é feita de gordura trans, é um alimento que nem mosca, nem barata quer, pode deixar lá que você vai ver que elas não vão comer. Fica fora da geladeira vários dias e não estraga, sabe por quê? Porque ela não é um alimento, não é alimento. Ela é um derivado do petróleo, se acumula nas artérias, aumenta risco de câncer, diminui a capacidade de crescimento de crianças, aumenta a oxidação do colesterol. Lembrando, mais uma vez, colesterol não faz mal, a gente precisa dele. 60% do seu colesterol é produzido pelo seu fígado, de tão importante que ele é. Seu cérebro é feito de gordura também, é do colesterol, que a gente faz o quê? Os nossos hormônios sexuais, como testosterona e estradiol. Mas a oxidação do colesterol é que faz mal e a margarina faz isso. Eu falei 7 alimentos, mas eu lembrei que tem as gorduras vegetais, eu não posso deixar passar batido. Como óleo de soja, de milho, de canola, que muita gente acha até que é interessante. Eles têm gordura trans, ácidos graxos poliinsaturados que sofrem o processo de hidrogenação. Sabe para quê? Para durar semanas e até meses nas prateleiras dos supermercados. Eles são transgênicos, têm uma enorme quantidade de ômega 6, que é inflamatório, faz mal em excesso, diferente do ômega 3 e do ômega 9, que são anti-inflamatórios e benéficos. E óleo de canola também, né? Tem uns que indicam, tem umas pessoas que falam que óleo de canola é benéfico. Por que que ele não é benéfico? Porque ele é rico em ácido erúcico. O ácido erúcico, ele aumenta o risco de miocardiopatia. E o pior é que eles são reaquecidos várias vezes e as pessoas vão oxidando mais ainda esse óleo. O óleo de canola, na realidade, ele não é uma planta, canola não é uma planta, ele é uma sigla, Canadian Low Acid Oil, que é a diminuição desse ácido erúcico. Então ele tem aproximadamente 40% de ácido erúcico, eles colocam para 4%. Então você não vai ficar doente usando uma semana, mas durante alguns anos com certeza vai aumentar o risco de miocardiopatia. Há 2 anos eu fui convidado por uma empresa de azeites que passou em todos os testes aqui no Brasil, eu divulguei, para conhecer os olivais onde fazem os seus azeites, né? Em Portugal. E tinha uma plantação cercada. Eu pensei, pô, por que está cercado aqui se tudo é aberto? Eles disseram, não, se os animais comerem essa planta, eles adoecem. Adivinha o que era essa planta? A mesma que faz o óleo de canola. Então, se os animais não podem comer, quanto mais a gente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e até a próxima.